Estou aqui na Plástico Brasil, no stand da ColdJet, que está aqui na rua B53. Eu estou aqui com a Paula Vieira e nós vamos bater um papo em relação à ColdJet, os produtos, as tecnologias e muito mais. Tudo bem, Paulo? Tudo certo, Davis. Que Obrigada, legal. gente. Obrigada por nos acompanhar aqui hoje. Parabéns primeiro pelo stand, está muito Obrigada. bonito e eu vi também já a funcionalidade das máquinas, dos bastidores. Muito legal. Bom, conta um pouco pra gente sobre a história da ColdJet. Quem é a ColdJet? Tá. A ColdJet é uma empresa americana, situada em Ohio, nos Estados Unidos. Tá. Temos mais de 35 anos de história, sempre fazendo máquinas para jateamento e produção de gelo seco. Legal. Então, o jateamento com gelo seco, né, nós chamamos de jateamento e método de preparação de superfície de forma ecológica. Tá. Quando a gente fala em jateamento, muitas vezes a gente lembra de abrasivos, né? Sim. Jateamento com areia, jateamento Sim. com granalha. Se a gente pegar assim, por cima, digamos assim, é bem parecido o processo. Tá. Só que a diferença é que em vez de usar uma granalha ou um abrasivo, a gente está usando o gelo seco, que é o dióxido de carbono em estado sólido. E qual que é a diferença disso para... Você está falando nessa parte de jateamento, qual que é a diferença em relação ao gelo seco? Qual que é a diferença dos dois? A diferença principal é que é um método 100% não abrasivo. Ah, perfeito. Então, por exemplo, se a gente aplicar jateamento de areia aqui nessa mesa de vidro, a gente vai ver que a mesa vai ficar arranhada, vai ter algum tipo de dano por conta da abrasividade do material. Tá. O gelo seco não. A partir do momento que ele entra em contato com uma superfície que é mais dura do que ele passa de estado sólido para estado gasoso. Então essa é outra vantagem. Se você pegar um jateamento com areia e for limpar dentro de um molde de injeção, por exemplo, o molde de injeção vai ficar cheio de areia, vai ficar todo danificado. Se é um molde com acabamento espelhado, se é um molde com textura, acabou. Tudo. Acabou, vai pro lixo. Com gelo seco não. Você atinge a superfície, ele passa de estado sólido para estado gasoso, se dissipa na atmosfera e a única coisa que a gente consegue ter como resultado é uma superfície limpa, sem nenhum tipo de dano. E você consegue fazer esse jateamento com o molde dentro da injetora? Com o molde dentro da injetora. Poxa. Até interessante, a gente fala que o jateamento com gelo seco ele funciona com a sigla ICE. ICE de impacto, choque térmico e expansão. O impacto do gelo seco na superfície ocorre um choque térmico, porque o gelo seco está a menos 78 graus centígrados. Se a gente for pegar uma prensa injetora em funcionamento 200, 300, 400 graus, né? Sim. E a expansão, que o gelo seco ele passa de estado sólido para estado gasoso, isso significa que ele vai expandir de tamanho volumetricamente. E é nisso que ele desgruda, digamos assim, as partículas de sujeira da superfície. Legal. Então é assim que funciona tecnicamente o jateamento. E aqui para a feira você está trazendo dois modelos, é isso? Sim, a gente tem aqui a Microclean, que trabalha com micropartículas de gelo seco, e a PCS, o nome PCS vem de Particle Control System, ou seja, sistema de controle de partículas, que funciona tanto com micropartículas de gelo seco, quanto pellets de 3 milímetros de espessura. Tá. Isso funciona para o seguinte, digamos que a empresa tenha moldes de um pneu de trator, Gigante. que é gigante. E também tem moldes que façam O-rings, que são muito pequenos, muito delicados. Na mesma máquina você consegue mudar o tamanho da partícula e trabalhar esses dois moldes na mesma máquina. É como se fosse dois em um, sabe? Perfeito. Então é um método excelente para você limpar os moldes dentro da injetora. Além de você não ter a questão da abrasividade, você não ter a questão do resíduo secundário que gera um jateamento com areia, por exemplo, você também consegue economizar aí até 80% o tempo de limpeza. Porque todo esse trabalho de abrir o molde, tirar da prensa, que hoje isso é essencial. que pesa toneladas, tem que pegar um monta-cargas e levar para um quarto e limpar e voltar. Abrir, limpar, depois ou seja, 8 horas, às vezes um turno inteiro só para limpar. E o jateamento a gente consegue fazer isso em 45 minutos. Que perfeito, maravilhoso. E me fala uma coisa, qual o tempo de duração que essa máquina tem para a limpeza completa, por exemplo, do molde? O máximo tempo que ela pode levar? Vai depender muito de cada molde, vai depender de quantas cavidades tem esse molde, quão complexo for esse molde. Nós temos vários tipos de bicos de aplicação diferentes. Por exemplo, a gente vai ver agora um bico de aplicação em formato de leque, ou seja, para a gente atingir um pouquinho mais de superfície. Pode ser um molde que não tenha tantas cavidades ou que não seja com tantas geometrias complexas, por exemplo.
Ok. Ou a gente pode usar bicos de aplicação que parece uma caneta, literal parece uma caneta. É? Então, justamente para a gente atingir as cavidades que a gente precisa mais complexas, Sim. respiradouros ou saídas de off-gases, alguma coisa nesse sentido. Tá. Então, vai depender muito do molde que a empresa está trabalhando, do contaminante também, e vai depender muito do tipo de bico de aplicação que a gente for utilizar. Tá. E os bicos, eles servem para diversas máquinas. Eu posso, por exemplo, ter 2, 3 bicos por máquina para Pode, aplicação? sim. Geralmente, quando a gente vende as máquinas, a gente já coloca um setup de bicos já pré-selecionados. Apropriado. Aplicadores e bicos também, de acordo com aquilo que a pessoa precisa. A gente sempre gosta de ir até a fábrica para conhecer os moldes, para ver funcionando, para sentir as dores dos operadores que estão lá realmente limpando e fazendo a manutenção das máquinas, né? Até para a gente conseguir saber dizer quais são os bicos que a pessoa vai precisar, quantos bicos ela vai precisar, e assim vai. A gente adapta a máquina inteira para aquilo que o cliente precisa. Isso é muito legal, porque vocês dão suporte ao cliente, mostram em Claro, loco. claro. Né? Aham. E a máquina é ligada na tomada, é isso? Isso, 110 ou 220, vai depender do Nossa, da isso é região perfeito. que tá aqui. Liga lá a máquina, já chega do lado da injetora, já limpa. Sim. Em pouco tempo, não tem manutenção, a manutenção com um tempo muito baixo. Então, gente, tem que conhecer a Coget. Se a gente for, a gente vai ver a máquina daqui a pouquinho, parece você vai um carrinho. E você vai andando no meio da prensa, conecta, liga ali no ar comprimido e pronto. Poxa, que legal. E aqui, isso para o Brasil praticamente é uma novidade, né? Porque assim, a Coget está no Brasil há quanto tempo? Acho que 13 anos, se eu não me engano. 13 anos no Brasil. Então, e agora a marca está começando a ganhar uma fama muito maior, né? Que eu já comecei a ouvir falar muito da Coget. Exato. Então, isso tem sido muito legal. Mas que bom, vamos agora estar mostrando, né, as máquinas do funcionamento e vocês vão poder conferir. Meu, é muito top como a máquina da Coget funciona em gelo seco, a limpeza satisfatória, na verdade. sensacional. É satisfatória. Parabéns, Paulinha. Obrigada. Vamos lá, vamos mostrar. Vamos lá. Então, conforme a gente falou, estou aqui ainda com a Paula, ela vai fazer a demonstração e falar um pouco das máquinas da Coget. É isso aí, Paula? Isso. Ó, a gente está aqui com a Microclean. Essa máquina trabalha com micropartículas de gelo seco. E qual que é o diferencial dessa máquina, tá? As micropartículas, elas vão ser essenciais para a limpeza de moldes de injeção, moldes com acabamento espelhado, moldes com textura, moldes PET, que tenham saídas de ventilação muito complicadas, cavidades muito complexas também, justamente porque como a gente vai trabalhar com as micropartículas de gelo seco, elas é que vão ter a geometria necessária para a gente conseguir limpar cada cavidade, cada textura, sem danificar o molde, porque não é abrasivo, lembrando, né? Então esse daqui é o gelo seco, para quem, não sei se vocês querem chegar aqui mais pertinho. Esse daqui é o gelo seco, ele tá aqui em formato de nuggets, tá? Então a gente alimenta a máquina com gelo seco, conectamos a máquina já com ar comprimido. Essa máquina trabalha até 9 bares de pressão. E o que essa máquina vai fazer é como se ela fosse ralar o gelo seco até a gente ter esse formato das micropartículas. Então aqui na própria máquina a gente consegue configurar também a pressão que a gente vai utilizar por minuto e a quantidade de gelo seco que a gente vai utilizar por minuto. Cada cliente, cada molde vai ter essa necessidade. E isso, na hora que a gente for trabalhar diretamente com vocês, a gente consegue determinar o que cada máquina precisa, tá? Aqui nós estamos trabalhando com 600 gramas por minuto e 4,5 bares de pressão. Para o contaminante que a gente tem agora, que é a tinta, a graxa e silicone, e poliuretano, é o ideal. Quando a gente tiver contaminantes mais teimosos, digamos assim, a gente consegue aumentar um pouco a pressão ou então aumentar a questão do trabalho termodinâmico, que daí a gente vai aumentar a quantidade de gelo seco por minuto. Então, cada aplicação é uma aplicação diferente, uma aplicação única, e a gente vai ajustando a máquina para as necessidades de cada cliente. Esse é aquele formato que você falou? Isso, formato de leque. Então, eu estou mostrando para vocês algumas dos bicos que a gente consegue adaptar em cada situação. A gente está trabalhando com esse bico de formato de leque. A gente tem que, é uma menção que a gente deve fazer, que os nossos bicos, eles estão especialmente desenvolvidos para trabalhar com gelo seco, tá? A gente sabe que não é qualquer material que consegue trabalhar com gelo seco, até por conta das temperaturas muito frias. Mas se a gente pegar esse bico que nós temos aqui, a saída do gelo seco vai ser igual para todas as dimensões do bico. Não vai ser, não é como, por exemplo, qualquer outro jateamento que vai sair mais no meio e menos nas laterais, sabe?
Então a gente consegue ter um melhor desempenho utilizando esses tipos de bicos também. Aqui nós temos bicos especiais também. Esse a gente consegue trabalhar, digamos que a prensa seja um local de trabalho muito apertado ou que sejam de difícil acesso, esse ângulo é ideal justamente por causa disso. Assim o operador não tem que colocar a mão dentro da prensa, o próprio bico faz esse trabalho para a gente. Se for algum tipo de prensa que está muito distante, a gente consegue encaixar esse bico de extensão. E se for algum tipo de trabalho específico, aquele bico de caneta que eu comentei antes com o Davis, é exatamente assim. Então, a gente está trabalhando aí com uma vazão de 50 PCM ou de 30 PCM. Então, cada aplicação a gente vai mudando de acordo com a necessidade. Isso. E agora é muito importante mencionar também os EPIs recomendados para a gente trabalhar com gelo seco. A gente sempre recomenda utilizar em óculos de proteção, até por conta de alguma partícula de silicone, alguma partícula de plástico que saia voando. Óculos de proteção com EPI, luvas também de proteção, especialmente quando a gente for trabalhar com gelo seco, por conta da temperatura muito fria, luvas de proteção. Não é necessário utilizar nenhum outro tipo de equipamento especial, máscara, quartos limpos ou ambientes isolados, tá? Somente o óculos de proteção, a luva, talvez algum protetor auricular, caso o operador queira, e é isso aí. Então o Guilherme vai ajudar a gente a demonstrar aqui. Então nós estamos trabalhando com a pintura spray, com a graxa também e o poliuretano. Vamos fazer aqui na pintura spray, talvez ali não está tudo preto? Jateando aqui o cartão de visitas, a gente quis demonstrar para vocês que nós conseguimos tirar a impressão de um cartão de visitas sem rasgar o papel, ao mesmo tempo que nós conseguimos tirar a pintura spray ou então poliuretano sem danificar a superfície de alumínio também. Então, assim como alumínio, nós conseguimos trabalhar com aço, com cerâmica, com teflon também, vários tipos de polímeros, vários tipos de plásticos, silicones, resinas, borracha também, inclusive dentro da fundição. Então, são várias aplicações que nós temos com o jateamento com gelo seco. Temos várias máquinas no nosso portfólio. Fala com a gente que a gente consegue te auxiliar a encontrar a melhor máquina para a sua aplicação. Conseguimos fazer uma demonstração na sua planta também, realizar alguns testes. E a gente escolhe aí a melhor opção dentro da sua aplicação. Como demonstrado para você agora, a Paula falou exatamente tudo que a máquina faz e mostrou a limpeza que a máquina fez. Então, você não perca mais tempo. Vem para cá na Plástico Brasil, já vem na rua B53 e fala com a Paula e ela vai te dar o melhor suporte, o melhor atendimento para colocar essa máquina, esse produto excelente dentro da sua empresa, não é verdade, Paula? Exato, exato. Agradeço a presença aqui também, obrigada, pessoal, por a gente conseguir demonstrar todas as nossas soluções. Estamos esperando você aqui no nosso stand, tá? Fala com um dos nossos especialistas e com certeza a gente vai conseguir encontrar alguma solução para suas necessidades de limpeza, seja ela por conta de tempo de limpeza, por conta de abrasivos ou por conta de melhorar as suas operações. A gente tem alguma solução aqui esperando por vocês. E a ColdJet é patrocinadora do canal da Talk Plaza, então acompanhe que vem muito mais novidade por aí. Exato. Obrigadão.